Internet, tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Bem, então essa revista, querido, é o material de apoio que você vai ter para todo dia no mês de maio tem uma palavra de família. Você vai ver que a ordem é mais ou menos assim. Os primeiros textos, eles estão ligados a casamento. E depois de um tempo para frente, os textos, eles são de relação de pais e filhos. Tá bom, queridos? Para nós, queridos, também, biblicamente falando, a gente precisa separar família de parentela. Ok? Então, família é o casal, ok? E os filhos que convivem na mesma casa, na condição de solteiros. Porque se tiver na mesma casa, na condição de casado, no puxadinho, tá? Se tiver lá no puxadinho, você precisa entender que quem casou já construiu uma outra família. Está no puxadinho de maneira errada, porque à luz da Bíblia, essa palavra quem casa, que casa, é verdadeira. Tá, queridos? Bem, então você vai ter assim, nós não somos proibidos de falar de parentela. E a Bíblia nos oferece recursos para falar de parentes. Tá? Ou seja, a relação, por exemplo, não é? Com os filhos que não moram mais em casa, que casaram e construíram sua própria família. Por que eu digo que a gente tem que tratar como parente? Porque a gente não pode invadir mais a privacidade deles da maneira que nós agíamos antes. A maneira de tratar os assuntos já é diferente, ou precisa ser diferente. Nós temos que tomar cuidado para não dividir a família dos nossos filhos por qualquer problema que eles tenham. Até porque, lembra que eu sempre disse para vocês aqui, a primeira vez que uma irmã minha, não é? Depois a minha mãe dizer, não é para você, não é a pessoa certa, espere em Deus. A minha irmã casou, uma semana de casada, ela bate na casa da minha mãe para falar do marido. Ok? O que a minha mãe disse? Não vou te dar uma surra agora, porque você está casado. Mas eu não quero te ouvir. Você vai lá e acerta o que você tem que acertar com o teu esposo. E essa deve ser sempre a nossa posição. Porque quando a gente trata filho casado como sendo da nossa família, e como se fossem ainda pessoas dependentes de nós tiramos a autoridade que a Bíblia instituiu de uma outra família, que é o marido da nossa filha, por exemplo. E nós precisamos entender que agora o cabeça dela é o marido e não o pai. Por mais que a gente possa aconselhar, ajudar, até amparar numa necessidade, mas sempre com o objetivo de juntar e manter juntos o casal. Tá bem, queridos? Tem ocorrido muito em lares cristãos hoje em dia, a conversa se separa daquele traste para filhos casados. Nunca na boca de um pai crente, desde que os filhos estejam casados, oficialmente, à luz da palavra, nós nunca podemos nos colocar dessa maneira. Nós nunca vamos defender o divórcio, ainda que entendemos que em alguns casos ele será inevitável, para prejuízo nosso e prejuízo dos próprios filhos. E sabemos que muitas das vezes ele é inevitável, mas não é essa a vontade de Deus. E seja marido e mulher, seja pais e filhos, ou pais
de filhos casados, nós sempre temos que ter uma palavra de reconciliação, de perdão. Tá? A maior manifestação de perdão na Bíblia, a maior manifestação de amor na Bíblia é o perdão. E quem casa vai ter que conviver com essa palavra a vida inteira. Perdoar sempre é a possibilidade de não cobrar aquilo que a pessoa fez contra mim. Não é? De isentar ela de pagamento. Perdoar sempre será a maior manifestação de amor que eu posso dar dentro de casa. Porque essa foi a manifestação de Deus. Que ao amar o mundo, textual da Bíblia, João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para nos perdoar o pecado, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, quando o Pai deu o Filho, Jesus, para morrer por nós, ele se manifesta o seu amor, porque nesse doar de Deus, não é? Cristo para sacrifício em nosso lugar, ele está dizendo: eu vos perdoo, não é? Eu estou perdoando vocês. E então aquela barreira de separação e inimizade, ela é reconstruída. Tá bem, amados? Além disso, na revista, você vai ter sempre essa preocupação, primeiro de falar de casamentos, não é? Princípios heterossexual, princípio monogâmico, não é? Princípio de unidade, ok, queridos? Todos esses princípios que nós vamos ver em casamento, então o nosso devocional vai nos trazer a lembrança. E também vai então trazer essa relação de pais e filhos, não é? Exatamente para nós entendermos a importância disso. Você vê lá na lição do dia 23, não é? Você começa a ter uma série de lições falando sobre filhos. Tá? Bem, no finalzinho da lição, você tem um roteiro para fazer grupo multiplicador, e você também tem um parâmetro para organizar o teu culto familiar. Tá bom? Bem, a nossa revista ela se divide assim. Falar de família hoje em dia, irmão, se tornou uma tarefa difícil. Eu lembro aqui, alguns anos atrás, quando nós tivemos um estudo bíblico na escola bíblica, cujo tema era Famílias em Perigo. Eu nunca esqueci disso. Não é? Até porque, não é? O grande perigo era a minha própria família. E nós estudamos aquela lição aqui numa profundidade, num tratamento de Deus, como se Deus estivesse revelando sua graça e misericórdia, e alguém não querendo essa graça e essa misericórdia de Deus. Queridos. E essa é uma outra leitura que a gente tem que ter das coisas. E a leitura é essa, que quando nós nos dedicamos a falar a palavra de Deus, nós podemos ter um público que aceita, tá? Um que rejeita temporariamente e um que rejeita definitivamente. Então, quem rejeita temporariamente, e a gente não sabe se aquela rejeição vai ser permanente, cumpre em nós um papel de quê? De perseverarmos, estarmos sempre ensinando, à medida que aquela pessoa, como filho pródigo, caia em si. Tá? E nós não temos, e Deus não nos revela a apostasia de ninguém definitiva, e nem o juízo definitivo de alguém. Tá? Particularmente, para dizer, abandona ela porque ela não quer mais nada comigo. Não é? No Novo Testamento, não é? Nós não temos base bíblica com clareza para nós fazermos isso no sentido de nós deixarmos de pregar o Evangelho para alguém. Nós
faremos, porque a pessoa talvez não queira nos ouvir, mas não porque estamos estabelecendo juízo sobre ela. Às vezes alguém morre até fora da igreja e a gente é o primeiro a dizer: morreu sem Cristo. Isso é uma afirmação errada, tá? Porque a pessoa eventualmente pode sim ser alcançada por Deus, tá? Na sua infinita misericórdia, no seu último momento, tá, queridos? E nós podemos também ter pessoas com dificuldade, irmãos, de manifestar obras, porque o nosso desejo, e a palavra inclina isso, de todas as vezes que a palavra é pregada, a convicção de Deus na vida de alguém faz ela a passar por transformação, a viver uma nova vida, a mudar o seu caminho. Mas nós temos exemplos, tá, irmãos? De pessoas que não manifestam obras, ou seja, obras boas, obras decorrentes de Cristo. E mesmo assim nós precisamos entender que a salvação continua sendo pela fé. Tá? Bem, então eu digo a primeira coisa para você nessa abertura, de que nós não podemos estabelecer juízo de eternidade sobre a vida de ninguém, nem de quem estava aqui pregando como eu. Como eu já disse para vocês, se eu morrer pregando, quem gosta de mim vai dizer: pregou fazendo o que fazia de melhor, morreu pregando, fazendo o que fazia de melhor, morreu pregando. Quem não gosta de mim vai dizer: miserável, morreu lá no púlpito, Deus fulminou ele lá. O homem era tão falso que Deus matou ele lá no púlpito, para ficar claro para todo mundo. Então, irmãos, língua não tem osso, já diria uma velha irmã aqui na nossa igreja, né? Língua não tem osso. Se tivesse, irmão, estava muita gente com língua engessada, mas não tem. Então fala o que quer, sem problema de quebrar a língua, tá? Então, a gente já viveu o suficiente para entender que as coisas naturais são assim mesmo. Por quê? Não adianta a gente achar que todo mundo vai gostar da gente. Ainda que em Cristo, como diz a palavra, se possível, tenhas paz com todos os homens. É o que a Bíblia orienta. Se possível for. Se possível for. Tá? Pega então o teu devocional aí. Eu quero ser assim bem didático, tá? A contracapa. Essa contracapazinha. Deixa eu mostrar, quem sabe a contracapa. Essa contracapazinha aqui, tá? Para vocês acordarem um pouquinho, tá bom? Essa contracapa aqui, ela tem uma lição muito importante aí. O que essa contracapa nos traz? Traz a nossa cosmovisão bíblica. O Jardel citou aqui cosmovisão secular ou mundana, né? Mas nós temos, não é? E é isso que ele quis dizer, que nós às vezes não abraçamos a nossa cosmovisão bíblica e abraçamos a cosmovisão secular do mundo, o pensamento que está lá fora. Tá? Então, por exemplo, um pensamento que está lá fora, que está na boca de advogado, e não cabe para nós. Quando um casal se separa, o crente começa a dizer para os filhos: filho, seu pai é ex, sua mãe é ex, mas não existe ex-filho, não existe ex-filha. Isso pode ser uma verdade lá fora, para nós não é. Para nós não existe ex-esposa, não existe. O casamento é um só, um só. Agora, tem algumas exceções? Tem, Mateus 19, 1 Coríntios 7. São as duas grandes exceções. E uma por analogia a essas duas: morte moral, morte espiritual ou morte física. A vida sempre está acima de qualquer outro bem. Esse é um princípio de direito, esse é um princípio bíblico também.
A vida é algo mais sublime do que qualquer outra coisa. Tá? Mas o que nós temos aqui na contracapa é a cosmovisão bíblica. Vamos pontuar? Olha lá. No primeiro livro da Bíblia, Deus institui o casamento e cria a família. Naquele momento, princípios importantes foram estabelecidos e estão registrados na Bíblia Sagrada, ou no texto sagrado. Por exemplo, um princípio: homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus, pois ambos foram feitos à sua imagem e semelhança. Por outro lado, são formados com claras distinções de papéis. Ao homem cabe a liderança sobre a criação e sobre a própria família, e a mulher cabe auxiliá-lo nessa missão de gerar filhos, de cuidar deles e de auxiliar o homem em todas as coisas. Então, qual a cosmovisão que nós temos aqui? Primeiro, que nós cremos na criação. Logo, cremos que existe um Criador. Essa é a nossa posição. E que essa criação e esse Criador, Ele também criou o quê? Aquilo que a gente chama de família. Tá? Que homens e mulheres são vistos de maneira iguais por Deus. Por isso, esse evangelho tribal que anda por aí, ele não serve para nós. Parece que tem um evangelho só para mulheres, só para jovens, só para crianças, só para homens, só para solteiros, só para casados, só para terceira idade, só para velho. Não. Por isso, Deus criou todos iguais. De uma criança ao adulto, todos precisam de Jesus para a salvação. Para começar. E segundo, dentro do lar, para Deus, todos são iguais. E Deus vai tratar com todos, sob o ponto de vista e a perspectiva principalmente de salvação, igualmente. Em segundo lugar, entendermos que dentro do lar o que nós temos são funções diferentes. Ao marido cabe a liderança. Tá? Cabe a liderança do lar. E o que nós temos hoje não é só mulheres que acabam liderando porque pegam o lugar do homem. Não, porque tem muito homem também que está se abstendo da sua posição, que não assume suas responsabilidades inerentes ao seu papel. Tá? Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus criou também a família, como criou todas as coisas. Nós cremos no princípio da criação. E este Criador que criou todas as coisas tem o quê? Princípios, normas, procedimentos para essa família funcionar. E é isso que nós cremos. Psicologia ajuda, filosofia ajuda, qualquer medicina ajuda, ciência ajuda, mas todas elas não podem ferir o manual principal, que é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela representa então o manual de criação de Deus a respeito da família. Se Deus que criou o casamento e a família, é Ele que tem as respostas para o que nós precisamos em termos de casamento e em termos de família. Tá bem? Essa é a primeira coisa. Segundo, vamos lá. Voltamos, terceiro parágrafo. Inicialmente, vírgula. Bem invocativo aí, uma vírgula aí para destacar bem. Inicialmente, parece até a história, de casamento. No começo, estava tudo muito bem. A convivência entre eles, Adão e Eva, foi harmoniosa. Então, dá a sugestão de texto aí que se reporta ao Éden, ao primeiro casal, Adão e Eva. O texto de Gênesis. Mas o
pecado manchou e tornou difícil a relação. Então, a partir de então, o homem tentaria impor, forçar sua vontade à mulher, e esta tentaria usurpar a sua liderança. Então vejam, aqui nós temos então o segundo princípio da nossa cosmovisão bíblica, que é a queda. A Bíblia diz que, por causa do pecado de um, Adão, todos nós pecamos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que todos nós somos descendências de Adão, que foi o primeiro homem. Logo, nós herdamos esta natureza caída de Adão. E que a partir daí, todos os nossos pensamentos, por mais que a gente busque felicidade, às vezes nós pegamos um caminho e uns atalhos que vai nos levar à destruição. Sabe por quê? Porque a nossa natureza mais íntima se tornou má, se tornou pecaminosa. O pecado, ele comprometeu a nossa vontade, tanto que aquilo que às vezes queremos fazer, não fazemos, e o que não queremos, quando vamos ver, já fizemos. O pecado, ele contaminou as nossas emoções. Às vezes colocamos o coração em coisas que vão nos destruir, e colocamos os nossos sentimentos naquilo. E o pecado contaminou também as nossas decisões. Então, vontade, decisão, sentimentos, tudo aquilo que move o ser humano foi comprometida pelo pecado. Então, quando Deus fez Adão e Eva, no princípio, o relacionamento homem e mulher era dos melhores. Havia comunhão, havia harmonização, havia aceitação, não é? Mas depois que o pecado, não é, abriu essa porta do coração do homem, ou o homem abriu o coração para o pecado, não é? O que nós vamos observar é uma realidade como essa aí, tá? Quando os homens, que é um grande problema do porquê surgiu o feminismo, não é? Quando os homens tentaram se impor sobre a mulher, agindo com uma violência, agindo com força e não mais conquistando as coisas pelo caminho natural, tá? Então é o que a gente vai ver ao longo da nossa história, de maridos carrascos, de pais carrascos, não é? Deus não criou o homem assim, mas o pecado produziu isso. A falta de compreensão, a falta de entendimento sobre as coisas, tá? E aí o que aconteceu? A mulher tenta, de alguma maneira, usurpar o lugar do homem. Então é o que nós vemos hoje em muitos lugares, em que se o marido abrir a boca, ele já está apanhando, tá? Ou em outra situação, o marido diz faz, a mulher literalmente, ou por força, ou por uma capacidade, infelizmente, que as mulheres têm, que é de manipulação, acaba mudando aquilo que eventualmente o líder estabeleceu. Em vez de conversar e chegar ao consenso, o que a gente vê então são as mudanças, não é? E os homens do nosso tempo, por exemplo, não é? Só baixam as orelhas. Essa é uma realidade. Mas tudo isso é um exemplo produzido pelo pecado. Mas como eu disse para os irmãos, nós também temos casos de homens que só têm o nome de homem, não é? E diz que é H maiúsculo quando se fala de sexo, quando se fala, não é? De querer se impor, mas para proteger e para prover, muitas das vezes não assume esse papel. Mas quando a Bíblia chama de papel do homem, ele é o líder exatamente para estabelecer propósito para a família, um caminho para a família, um alvo para a família, e prover e proteger essa casa.
Mas muitas das vezes ele não está fazendo isso. Tá? E veja, eu não estou falando aqui num contexto de circunstâncias onde a economia traz algum tipo de prejuízo para a gente. Tá? Para os homens, principalmente, eventualmente, dele não ter recurso para manter uma casa. Porque não se mantém uma casa e não se protege uma casa apenas com dinheiro. Porque o Tili me falou algo no intervalo que é a realidade da maioria de nós. Existem famílias hoje que não construíram um lar, construíram um negócio. Então é todo mundo pensando em quê? Em dinheiro, em patrimônio, não é? E só pensando no lucro, só pensando nisso. Quando na verdade lá os princípios são outros. Tá? É o ser completo. É o ser espiritual, é o ser emocional, é o ser físico. É lógico, o trabalho é importante, como já dissemos aqui em outras ocasiões. Mas hoje nós estamos transformando muitos dos nossos lares em parceiros de negócios. Porque a nossa única visão dentro da nossa família é a sobrevivência econômica. É o dinheiro. E cadê o amor? Cadê o sentimento? Cadê o carinho? Cadê a confiança? Cadê a honestidade? A lealdade? Princípios que são fundamentais dentro do lar e o que o pecado tem contaminado. A Bíblia nos fala que a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Ao apego. Há algumas traduções que dizem ao amor ao dinheiro. É quando o dinheiro é o nosso chefe. Ele é o nosso líder. E nós fazemos a vontade dele, assumindo uma condição até de escravos do poder econômico. Muitas pessoas ficam doentes, vão pelo caminho errado, porque faltou dinheiro para comprar um Yakult. Quando a maioria de nós aqui na minha faixa de idade, por exemplo, quantas vezes faltou dinheiro para o arroz, feijão e a farinha? E nem por isso nós somos pelo caminho errado. Mas hoje, às vezes se vai pelo caminho errado por coisas até supérfluas, coisas secundárias. Então eu preciso entender, irmãos, que o pecado atingiu o casamento, atingiu a família. E a maioria dos problemas que nós temos dentro da nossa casa é produzido pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa. E como eu disse, Paulo nos dá o exemplo de coisas que às vezes queremos até acertar e não conseguimos. Por quê? Somos escravos de uma vontade pecaminosa. Escravos. E o escravo não tem mais vontade própria. O seu senhor é que manda nele. E às vezes, como diz a Bíblia, nós estamos assim, escravos do pecado. Seguindo a revista, com a vida de Jesus ao mundo, e graças à reconciliação que ele operou, a restauração do propósito de Deus para a família tornou-se possível. Ele cita duas cartas de Paulo, Efésios e Colossenses, e a carta universal de Pedro. Então, aonde nós estamos agora aqui? Nós estamos aonde? Na redenção. Certo? A nossa cosmovisão bíblica. Criação, queda, redenção. O que é essa redenção? Aquilo que eu não posso fazer mais, porque estou escravo do pecado, veio um que morreu na cruz do Calvário para me libertar dessa escravidão, para me dar força, me dar vontade, não apenas, mas força para dizer não àquilo que me mata, aquilo que destrói minha família, aquilo que destrói a minha casa. Então, agora, como diz a revista aí, nós somos restaurados, redimidos por essa obra de Cristo no Calvário, que vem agora então transformar as nossas vidas,
fazer a gente desejar coisas melhores, abandonar aquilo que eventualmente era prejuízo para a nossa vida, e agora nós então trilharmos um caminho de possibilidade de acerto. Eu disse de possibilidade, porque mesmo para o crente convicto, salvo em Cristo, vivendo a palavra, ele ainda vai viver dentro dele uma grande guerra. As coisas ruins puxando ele para um lado, e as coisas boas dizendo: não, você nasceu de novo para viver coisas melhores. E aí então você agora tem essa capacidade, não mais de ser escravo do pecado, mas você agora é capaz de dizer para o pecado: eu não quero, porque o meu caminho de felicidade agora é trilhar pelo caminho de Cristo, não é? Então eu mudo as minhas atitudes, os meus comportamentos, e você vai entender que não é nem pelas suas forças, porque às vezes a gente precisa experimentar que não tem força para acreditar na força que Deus dá e que Cristo dá para aqueles que estão perto de nós e para nós mesmos, para nós seguirmos a nossa caminhada. Entendem, amados? Por fim, em mais uma campanha de oração pela família, nossa proposta é refletir biblicamente sobre o papel do homem e da mulher no lar e suas implicações na igreja e sociedade, abordando sobretudo os conceitos de liderança, submissão, sempre alicerçados e alimentados pelo amor de Deus. Gálatas 5:22. Então olha só, uma coisa que tem que ter dentro do nosso lar redimido é isso: liderança e submissão, tanto da esposa ao marido, como dos filhos aos pais. Mas vejam, essa submissão, ela não pode ser conquistada na violência, na força. Não, eu sou o cabeça e você é a espinhela. Siga-me. Não. A mulher, ela aprende a ser submissa ao marido à medida que enxerga que tudo que o marido faz é pensando no melhor para ela. A mulher tem facilidade de submeter a liderança do marido quando ela, alcançada, lógico, pela graça de Deus, entende que até o não do marido é melhor para ela. Assim como nós, maridos e mulheres, entendemos que um não para o filho, naquele momento, talvez seja o maior presente de um filho, o não. E nós vivemos aquele jargão de que recebemos muito não de papai e mamãe, de que nós, sentávamos na mesa, papai, mamãe escolhia o melhor do frango, e depois o que sobrava ficava para nós. Aí hoje o filho senta na mesa, ele escolhe o que ele quer, e o que sobra fica para nós, para o pai e para a mãe. Nem o modelo de lá, nem o modelo de cá. A gente precisa encontrar um equilíbrio em tudo isso, não é? E entendermos isso. Então, a mulher cristã convertida, ela vai entender que até posições difíceis do marido, o objetivo é o bem dela. E maridos convertidos não usarão de sua posição para oprimir, para violentar, porque Deus não estabeleceu uma relação no mundo de escravatura. Isso não é a vontade de Deus. A escravidão é decorrente da ganância dos homens, produzida pelo pecado. Tá, queridos? Então, nós precisamos entender que dentro do lar, o papel do Evangelho é apontar esta redenção como forma de nós reduzirmos, aliviarmos os prejuízos que nós temos nos nossos relacionamentos. Como eu disse para vocês, é aqui na redenção que eu vou aprender a amar com o amor de Deus, a perdoar
com o perdão de Deus. Não é? Por quê? Se Deus fica a minha vida inteira esperando eu acertar, e Ele não muda, continua sendo fiel a mim, mesmo eu falhando, por que seria diferente no casamento? Ah, mas eu não sou Deus. Mas os atributos comunicáveis de Deus, entre eles, está o da fidelidade. De nós perseverarmos numa decisão que nós fizemos, não é? Que hoje parece que nas administrações são até abandonadas, não é? Que é a história do até que a morte os separe. Hoje até que advogado os separe. Essa é a verdade. Mas esse modelo não serve para nós. Bem, amados, nós vamos bater muito nessas coisas, mas você precisa entender que você que se separou, se divorciou, não importa até as razões do que isso ocorreu, não é? De que Deus é poderoso em Cristo para lhe perdoar e conduzir pelo caminhos melhores. Tá? O que é inadmissível é apenas crentes, não é? De 2, 3, 4, 5, 6, 7 casamentos. Mas eu costumo dizer que quem não passa por um, a tendência é não passar no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Por isso, quem vive a tragédia do primeiro tem que considerar que o segundo tem que ser uma decisão de uma convicção tão séria diante de Deus, para que você não entre nesse modelo que o mundo está. Tá, queridos? A estatística diz que quem se separa pela segunda, a tendência é a terceira, quarta, quinta, sexta. Sabe por quê? Conviver com alguém, casar, ter filhos, você precisa, para conviver, você precisa aprender a carregar a tua cruz, a renunciar, às vezes, o que é melhor para você, para atender o outro. Não existe mais essa depois que casou, não é? Eu pensar em mim. Não. Agora somos uma família. Agora eu penso em você, você pensa em mim. Essa é a realidade. Se eu quero pensar só em mim, eu nunca deveria ter casado. E para quem não casou ainda, se quer pensar só em você, não case. Mas também não fornique. Tá? Bem, e por fim, é lógico, a gente poderia concluir aqui, a lição é lógico que não tem objetivo de falar sobre isso, mas é a consumação. Quando a gente entende que o Cristo que virá a segunda vez, Ele vai consumar todas as coisas e nos levar a um estágio de perfeição. Eu particularmente creio, digo particularmente que numa visão de todos os teólogos, de que é superior ao estado que nós tínhamos no princípio, no início. Tá? É a história da multiplicação, da transformação do vinho, não é? Que nós bem conhecemos de João 2. Bem, queridos, então essa é a ideia que nós temos que viver todo esse tempo. Bem, alguém crente dizer, desculpa que eu vou falar, tá, irmão? Vivemos um casamento lindo e maravilhoso, não temos problema. Mentiroso! Isso não existe. Isso não existe. O que nós temos é a solução, que é Cristo. Mas debates, discussões, dificuldades, somos marido e mulher, dois seres diferentes, de cultura diferente às vezes, de famílias diferentes, de origem de igrejas ou religiões diferentes, tá? Se até dentro da igreja hoje nós divergimos até de doutrina, tá? Muitas das vezes, mas nós precisamos entender que nós temos a solução que nós não tínhamos antes, que é a redenção, que é o manual da criação,
do casamento na Bíblia Sagrada, que vai nos remeter para o amor, para o perdão, para a perseverança, para continuarmos. Não é, queridos? Porque eu costumo dizer, não é? Trocar de casamento, às vezes é trocar de problema. Porque o problema continua. Ou às vezes, até encarar um problema muito maior do que tinha antes. Por quê? É a nossa velha natureza. Bem, e a lição 1, ela destaca exatamente isso. A criação, que é o devocional de hoje. Não é? A terra não surgiu do acaso. Os animais, a lição 1 aí, dia 1. As plantas, estou acabando, o ser humano. Nada disso foi mera casualidade. Tudo foi criado por Deus. Não é? Cuja força criadora era a palavra. Disse Deus, Gênesis 1:3. No princípio, Deus trouxe toda a existência de maneira sistêmica e organizada. Céu, terra, mar e terra seca. Dia e noite. Tudo em seu devido lugar. Tudo foi criado de forma perfeita. E Deus viu que tudo quanto fizera era bom. Muito bom. Falar de Deus como Criador significa crer que tudo que foi feito teve função e propósito específico. A própria palavra traduzida por criou indica um começo especial, único e novo. Isso é muito relevante. O mundo não é fruto do acaso, nem de uma suposta evolução de milhares e milhares de anos. Não existe a tal vontade do universo, e nem mesmo destino, como uma força impessoal e oculta que rege a vida das pessoas. Então, outra conversa que anda na boca de crente. Faz o bem, que o bem volta, porque o universo conspira em teu favor. Então tu tira isso da Bíblia, que não foi. Essa ideia está no conceito panteísta, em que tudo é Deus e que há uma força impessoal, como se fosse um Deus impessoal, uma força que está movendo tudo. É lógico que existem leis, como existe da física, da química, existe no universo. E as coisas estão funcionando. Mas teve um que criou tudo isso. E esse Deus. Então, nós não podemos acreditar, irmãos, em algo impessoal, porque o algo impessoal não tem, sabe o que, irmãos? Principalmente, que o mundo foge hoje de padrão moral. Esse é o problema da humanidade. Elas querem um Deus que não confronte elas. Ela quer um Deus que não tenha característica pessoal e que cobre santidade. Ela não quer. Ela quer um Deus que lhe ajude. Ela quer um Deus que ajude ela, inclusive, não é? A viver algo, mas que esse algo não lhe prejudique. Vai até um limite que isso não traga prejuízo para você. Não se envolve tanto nisso, porque isso pode te levar para o mal. É isso que as pessoas buscam hoje. Mas o Deus da Bíblia, Ele quer arrancar a raiz do mal que está em você. Arrancar pela raiz, para você glorificar o seu santo nome e entender que Ele é santo, e quer também que pela obra de Cristo você manifeste esta santidade. Queridos. E Ele diz mais: Deus, por sua palavra, criou todas as coisas. Ele também formou a humanidade, como veremos a seguir. Essa criação leva a marca do Criador e revela, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão, das suas mãos. Ou seja, por trás de tudo que existe um ser inteligente, pessoal, ou seja, tem vontade, tem sentimento e decide. Nós não cremos num Deus impessoal. Por isso que nós cremos inclusive em Cristo, que é o Deus
que se encarnou na forma de homem, para mostrar exatamente essa natureza de Deus. E como o próprio texto de Paulo vai dizer, que Cristo, não é? Ele é a manifestação, tá? Da imagem perfeita de Deus. Tá, queridos? Então, esse Deus que nós cremos é um ser pessoal. Ele decide, ele sente, tem intelecto. Tá? Tem coisas que Deus não gosta, tem coisas que Deus gosta. Tem coisas que Deus abomina. Alguém até hoje ainda pensa que quem condena é o diabo, quem mata é o diabo. Não, o Deus da Bíblia é o dono da vida e da morte. Nós não cremos em dicotomia aqui, em dualismo. Deus bom e o diabo, o Deus ruim. Não, nós cremos num Deus bom lá em cima e o diabo uma forcinha aqui embaixo. Mas o nosso está lá em cima. Ele salva quem Ele quer. Ele condena quem Ele quer. Ele se revela a quem Ele quer. Ele não se revela a quem Ele não quer. É um Deus soberano, poderoso. E por isso, não há nada que nos amarre, que nos acorrente, que possa manter essas correntes. Porque o próprio texto diz, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Nem o diabo, nem o mundo e nem você. Nem você pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Porque Ele é soberano. E Ele muda até a tua maneira de pensar. É isso que eu quero dizer. Não é? Bem, queridos, por fim, pensar na criação de Deus deve produzir em nós um senso de identidade e propósito. Somos criação de Deus e fomos criados para a sua glória. O que o mundo vai dizer para você? Você foi criado para ser feliz. Você foi criado, não é? Para vencer. Você nasceu para vencer. O que a Bíblia vai dizer? Você nasceu para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. O Senhor te resgata para a glória dele. Sabe o que significa isso? Que aquele homem perdido, totalmente longe de Deus, quando Deus o resgata, isso se torna glória para o nome do Senhor. Porque esse que é resgatado não vai viver mais para si, primeiramente. Vai viver primeiramente para glorificar o nome desse Deus. Bem, amados, eu preciso encurtar. Eu separei 2 textos que eu quero ler com os irmãos rapidamente. Nós vamos ainda ministrar a ceia rapidinho. Romanos 11, verso. Vamos ler desde o 33, né? O grande hino na carta de Paulo aos Romanos é Romanos 11, 33. Olha que texto lindo. Romanos 11, 33. Eu espero todos achando. Para você ler aí com o dedo na Bíblia. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha lá, o maior cientista do mundo. Aí vamos dizer que ciência é incompatível com Bíblia e com Deus. A própria Bíblia diz que não existe cientista com maior riqueza de sabedoria e de conhecimento que não seja Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a intenção do Senhor?
Ou quem foi seu conselheiro para dizer: Deus, faz assim, ou faz assado? Quem foi? Ninguém. Aleluia. Ele não precisou disso. Não precisa. Ele é máximo em sabedoria. Ou quem me deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? Vou dar algo para Deus devolver algo para mim. Quem que pode fazer isso? Ele que te deu a vida, Ele que te amou primeiro, sendo você ainda pecador. Aleluia. Deus sempre faz primeiro. 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Criador. Tudo veio dele, por Ele que fez tudo. Não é, queridos? Veio dele. Como que fez? Quem fez? Ele fez tudo, por Ele, por meio dele. Mas para que objetivo? Para retornar para Ele. Por que você está aqui, meu irmão? Você está aqui para manifestar em você a glória desse Deus. Porque Deus te deu uma família para que essa família represente a glória de Deus. Por que Deus te deu um filho? Para que ele seja para a glória dele, de Deus. Aleluia. E por fim, Atos dos Apóstolos, né? Paulo, lá no meio dos filósofos, no meio dos cientistas, dos epicureus, dos estoicos, Paulo estava lá no meio deles, debatendo, falando desse Deus. E em Atos 17, eu vou ler verso 24 a seguir. Atos 17, 24. Capítulo 17, versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor, ou seja, autoridade do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Oh, coisa linda! Entender que essa casa simples aqui, nós não precisamos de palácios para dizer que Deus está aqui, de grandes catedrais. Não, nós sabemos de que o Deus que fez tudo, inclusive o céu e a terra, Ele não está procurando casas feitas por homens para poder morar. 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha, quem é o Deus da criação? Não é um Deus que é servido por homens. Eu não vim aqui para oferecer alguma coisa para Deus, como se Deus estivesse precisando da minha adoração, do meu culto. Eu vim aqui fazer um favor para Deus. Não, Ele não precisa nem de mim, nem de você. É isso que o texto está dizendo. Pois é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra. Ou seja, fez Adão, e nós povoamos o planeta a partir de Adão. E Ele determinando os tempos, já antes ordenado os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha só, Deus fez os homens para que os homens voltassem para Ele. Deus criou até possibilidades, ou os homens inventaram possibilidades de encontrar esse Deus. Alguns pensam até que Deus está muito longe, mas Ele está dizendo que não está longe. E diz assim, sabe por quê? Porque se você está vivendo, se você está respirando,
Sabe por quê? É porque Deus existe. Se Deus não existisse, não haveria vida. Segundo, sabe por que você se move? Sabe por que você anda? Sabe por que você, não é, se desloca para lá e para cá? Sabe por que você exercita o direito de ir e vir? Por quê? Por causa dele. E diz, e nos movemos, nele nos movemos. E mais, sabe por que você existe? Porque ele existe. É nele. E ele diz, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Sendo nós uma geração de Deus, não havemos, é lógico, de entender que a divindade é um pedaço de ouro, que é um desenho na parede, que é uma escultura, que é uma imagem, uma pedra esculpida, algo imaginado pelos homens. Não, nós não cremos assim. Nós cremos num Deus soberano, criador de todas as coisas, e que eu só existo porque Ele existe, porque Ele me criou. E se você entende que Ele fez isso, quando você se perdeu, Ele também foi lá e te redimiu, te resgatou. Aleluia. Mas Deus não teve em conta os tempos da ignorância. Olha só, está falando daquele povo, do povo de outrora, que não tinham uma expansão de boas novas e de evangelho como tem aqui. Quando alguém tem dificuldade de acesso à palavra, mas aquele diz, olha, esses eu não levo em conta os teus erros, quando você não compreendia, quando você, na tua condição de perdido, não conseguia entender nem coisas que faziam mal para você mesmo. Mas hoje, agora, ele anuncia que todos os homens em todo lugar que se arrependam. Diferente da palavra lá de fora. Lá fora, tu é vítima. Vítima do divórcio dos teus pais. Vítima de um mundo mau. Vítima dos coleguinhas de escola. Não, à luz da Bíblia não. Você não é vítima. Você é o causador da tua própria desgraça. E você precisa se arrepender. E você manifestando isso, aleluia, você então poderá viver esta graça de Deus na tua vida. Bem, meus amados, não é tarefa fácil, como eu costumo dizer. Eu sempre ouvi isso na Assembleia de Deus e eu sempre contestei, de que difícil era pregar na África, difícil era pregar na Ásia, difícil era pregar na janela 10x40, onde perseguem e matam crentes na fogueira nos dias de hoje. Sempre alguém me disse que isso era difícil, e eu sempre disse, o difícil é ser missionário, é ser crente dentro da nossa casa. Esse é o campo missionário mais difícil. Primeiro, porque o profeta na sua casa não tem honra. Por mais que tu pregue, por mais que tu dê testemunho, alguém entende, sabe que você não é perfeito. Quem convive perto de mim sabe que eu não sou. Mas como eu disse, nós temos um que nos aperfeiçoa. Tem um que quando nos apresenta a Deus, primeiro vai na frente e diz, Pai, Jesus Cristo, Pai, aqui está o Luiz. Deus primeiro vai ver seu Filho Jesus Cristo perfeito. E aí vai me ver através de Cristo. E aí eu sou aceito. E por isso que eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço em nome de Jesus. Nesse nome há autoridade.
Esse nome há poder. Que esse poder te alcance. Que esse poder alcance os nossos lares. Que por mais que a gente saiba que hoje o mundo está levando a nossa própria família para caminhos que a gente não queria, nem imaginou. Coisas que às vezes nos pegaram de surpresas. Outras que nós talvez não demos tanto valor, tanta importância. E o inimigo foi ganhando espaço, ganhando espaço. Mas nós temos um Deus de poder e autoridade. Aleluia. Ele é soberano. Aleluia. E nós compreendemos pela sua palavra que tudo Ele fez com propósitos. Que Ele manifeste propósito de salvação na minha casa, na tua casa, na vida dos nossos, na vida da nossa parentela, na vida daqueles que estão perto de nós. E que nós possamos, com graça de Deus, ter um mês de maio todo ele recheado com graça de Deus sendo manifesta no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Não só os de perto, Daniel, mas os de longe também. Eu fico pensando aqui, os irmãos que têm parentes na idolatria, lá no Nordeste, lugar que Valéria conhece muito bem, porque fez missões lá, mesmo na época ainda de Batista, antes de estar aqui conosco, antes de ir para a Bahia com a irmã Maria Carvalho. Eu que já falei dos meus parentes lá em Armação, em Santa Catarina. Cada cantinho que a gente vai tem uma santinha. Lembra disso, Natália? O quarto que a gente deitava, que eles ofereciam para nós, era o quarto que tinha a maior santa da casa, bem de frente para a cama. Ah, Luizinho, fica nesse quarto que é melhor. Olhava aquela coisa lá, a Natália já pegava a camisa e já tampa isso, pai. Lembra disso? Não é, queridos? Mas que Deus manifeste o propósito de graça e salvação nos nossos lares. Se você tem filho fora da igreja, se você tem cônjuge, não congrega aqui, não é? Bom que congregue, mas se não congrega aqui, você sabe das dificuldades que nós temos de equilibrar doutrinas, entendimentos. Como é difícil, às vezes, até ir orar junto, às vezes com compreensões diferentes sobre o mesmo Deus, mas com compreensões diferentes, não é? Que nós possamos ser alcançados com essa graça de Deus. Que Deus não coloque no nosso coração uma aceitação por coisas erradas e que estão fora, mas que Ele nos incomode a orar e acreditar que Ele pode mudar as coisas. Aleluia. Aleluia. Que Ele pode nos unir em família para nós servirmos ao Seu santo nome. Que Ele te alcance por graça e misericórdia. Vamos orar? Santidade, e nós vamos aceitar. Eu só vou ler o texto aqui correndo. Obrigado, amados, pela perseverança. Palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.